responsabilidade com a indicação de nomes, eventualmente, do PMDB no Ministério. Doutor Ulisses, por favor, nós estamos chegando já na parte quase final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor pudesse, por favor, ser um pouco mais breve nas respostas, para que a gente pudesse fazer perguntas de telespectadores. Agora o Roberto Miller, depois o Nascimento. E então o Júlio César, por favor. Você pede também para fazer perguntas que admitem respostas curtas, senão... Perfeito, o senhor tem toda a liberdade, evidentemente, de dar a resposta, o senhor entendeu, eu só estou lhe fazendo um apelo. É o Roberto Miller, por favor. Doutor Ulisses, não raro ao longo dos últimos anos, enquanto o senhor presidia a Assembleia Nacional Constituinte e houve momentos turbulentos, o senhor surgia como uma figura que conciliava e que tentava, afinal, levar esse trabalho até o fim. Não raro também, e agora mais frequentemente, o senhor tem sido acusado de ter sido tolerante com o governo do presidente José Sarney. Certa feita, em meio à Constituinte, em meio ao governo José Sarney, eu tive o privilégio de assistir uma cena importante e ouvi do senhor se dirigindo a uma figura importante da República, no sentido de que ele tivesse mais calma, moderação, o senhor dizer, nós precisamos carregar o andor. O que o senhor queria dizer com isso? Era a Constituinte, era o medo de que o senhor não pudesse levar essa peça, essa carta até o final? O que era carregar o andor para Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte? Bom, Miller, eu tenho uma vocação para entendimento, para equilíbrio muito grande. Eu nasci assim e vou morrer assim. O meu santo é Santo Antônio, que quer acomodar as coisas, principalmente os casais desavindos, ou quem não tem pessoa para conviver. Mas não posso transigir, e sempre me foi possível, evidentemente, na medida das minhas forças, aquilo quando se trata de princípios, quando se trata de um dogma, quando se trata de uma doutrina ou de uma filosofia, isso eu sempre fui absolutamente intransigente. Eu quero dizer para você que, quanto à Constituinte, eu me armei de um grande desejo de que não viessem fatos turbar que nós terminássemos a Constituinte. Havia forças que desejavam que a Constituinte não fosse o fim. Sabe que a Constituinte tomou rumo quanto à política mineral, quanto à descentralização, quanto à melhoria dos municípios, quanto a outros assuntos, em que interesses profundos, interesses sedimentados foram contrariados. E houve até uma conspiração, houve, se eu não quiser usar a palavra, movimentos, no sentido de que não vai haver constituinte, isso não vai chegar ao fim, etc. Eu procurei, então, acertar de todos os elementos, não querer turbulências exteriores, aí é o carregador. O andor era a constituinte, chegar, afinal, o que, aliás, conseguimos fazer. Nascimento, por favor. Muita gente no Brasil acreditou no Plano Cruzado e perdeu dinheiro com isso. Muita gente se arruinou com o resultado final do Plano Cruzado. Por que o PMDB não virou a mesa naquela época e denunciou a manipulação eleitoral daquele plano? Bom, o Plano Cruzado foi, em parte, bem formulado. Foi uma experiência interessante. Qual é a experiência? Primeiro, que você pode combater a inflação, reduzir a zero. Segundo, você pode combater sem o confisco salarial. Os salariais subiram o poder de compra de 16%. Terceiro, trouxe como consequência a demonstração do nosso consumo perverso. No Brasil a situação é essa: se você tem dinheiro, se você é pobre, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, não pode comer. Quando você tem, não pode comprar, porque houve o problema da prateleira vazia. É preciso se conjugar um consumo de massa com o fornecimento de aquilo que é essencial ao consumo popular. Então, no caso do Plano Cruzado, no início, ele foi bem formulado, fora esse problema da questão do abastecimento. Agora, não foi administrado em tempo. Você diz por que nós não o fizemos. Eu quero dizer a vocês que nós estávamos envolvidos numa eleição, uma eleição difícil, tomando eleição de governador, eleição de deputados federais, de deputados estaduais, né? E de mais a mais, quem tinha autoridade para fazê-lo é o presidente da República. Ele é que é o grande responsável. Quando falam por aí que vão escolher o super-ministro, estão ofendendo o léxico, estão ofendendo, inclusive, o entendimento público desse assunto. Super-ministro no presidente da República, no sistema presidencialista, é o chefe de Estado, que é o presidente da República, e o chefe de governo. Ele é que deveria fazer com os elementos, e eu soube, não tenho todos os elementos para dizer aqui a você, que houve advertências nesse tempo para sair do congelamento.
No problema de congelamento de preços, mais difícil do que entrar é sair, prever a saída. E isso não aconteceu. O Júlio César Mesquita tem uma pergunta para o senhor, por favor, doutor Luiz. Doutor Luiz, eu gostaria de sair um pouco dessa questão interna, política, histórica, e planos cruzados e outros que tais, para perguntar para o senhor e saber do senhor a sua visão a respeito de um outro aspecto. Nós sabemos que hoje, em termos mundiais, e diariamente a imprensa noticia, cada vez mais o mundo se fecha, o mundo procura se unir em termos de se tornar praticamente um país só. Nós temos o exemplo da Europa, onde em 1992 vai ser constituída a Comunidade Econômica Europeia, teremos praticamente um país. Estamos assistindo aí às gestões para a união do hemisfério norte, em termos do continente americano, entre Estados Unidos, Canadá e o próprio México. Vemos no lado asiático também os países procurando uma aproximação, uma identidade única. E, por outro lado, a gente vê o Brasil. E a gente tem a impressão, pelo que é feito no Brasil, de que o Brasil está na contramão da história. O Brasil pretende se isolar do mundo. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor viesse ser presidente da República, se o senhor vai continuar com esse tipo de andamento, ou se o senhor procurará se integrar, fazer com que o Brasil participe desse mundo que cada vez mais é menor. Eu, pessoalmente, presidente da República, tenho uma visão integracionista. Entendo que devemos nos integrar inicialmente com a América Latina, porque são os nossos vizinhos, por razões políticas, pela nossa posição na ONU, tendo conosco esses votos, que são aí 24 ou 25 votos. No setor econômico é mais difícil, nós sabemos. O Brasil, por exemplo, tem vendido a certos países latino-americanos e a posição que ele advoga na dívida externa, ele tem que aplicar aqui interna. O valor de face é muito menor do que o valor de mercado. Mas, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que a nossa indústria tem, apesar disso, um escoamento importante nos demais países latino-americanos. Ao lado disso, nós devemos estreitar os laços, por razões sentimentais, mas também econômicas, embora a dimensão seja menor, com os 5 países de língua portuguesa. Nós podemos fazer o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Príncipe e outros países mais. Eu já tive até conversas pessoais nesse sentido, dessa integração, de grande sentido até racial, da raça negra, inclusive, a quem tanto devemos no Brasil. Ao lado disso, e através disso, usar Portugal como uma ponte para inserir no mercado latino, no mercado europeu. Nós poderíamos fazer aquilo que os espanhóis estão querendo fazer, os países de fala espanhola, com Felipe González, com relação ao mesmo mercado. Eu, quando estive em Portugal, conversei com o Cavaco, que é o primeiro-ministro, e com o Mário Soares. Nas conversas particulares, notava uma certa boa vontade, mas de público eles não queriam ouvir falar nisso. Naturalmente, eles sabem das restrições que faz o mercado comum europeu para inserir esses colossos. Inclusive, o Brasil é extraordinariamente importante num processo como esse. Mas acho que nós devemos explorar isso. E você disse muito bem, quando o mundo se agrega em macroeconomias, nós não podemos ficar aqui isolados, sozinhos. Doutor Ulisses. É absolutamente inadmissível. Eu me esforçarei imensamente para me inserir, principalmente no mundo industrial. Só um minuto, só se me permitisse dizer. Sou entusiasta, por exemplo, Mesquita, no sentido de que nós façamos as 2 rodovias, ou pelo menos uma logo, do Acre, para o caminho do Pacífico, o histórico desejo do caminho pacífico, economizando 14 mil quilômetros para que possamos chegar ao mercado japonês e ao mercado asiático. Essa estrada é fácil de se fazer e posso garantir aqui aqueles que me veem, sendo presidente da República, eu a farei. Doutor Ulisses, o senhor estava falando há pouco sobre nomeação ou não nomeação de ministros e há vários telespectadores de Fortaleza telefonando, entre eles o Roberto de Alencar, o Wagner Leite e o Reinaldo Viana. Eles querem saber como foi o episódio de o senhor ter vetado o governador Tasso Gereissati para o Ministério da Fazenda e ele hoje estaria, então, disposto a não apoiá-lo e a apoiar Covas ou Collor na presidência da República. Eu não votei, não vetei ninguém. Não é?
O que aconteceu é que eu confesso que nesse episódio houve entendimentos com o presidente no sentido que culminou com a ida do Bresser Pereira para ministro. Não é? E chegando na Câmara me falaram da possível ida do Tasso Gereissati como ministro. Eu digo, vocês conversem com o presidente da República, não é assunto meu. É o presidente da República quem decide. E foi isso que ocorreu. Daí surgiu uma série de explorações de vetos, etc., que absolutamente não ocorreu. E ao que o senhor atribui, então, a decisão dele de não apoiá-lo na presidência da República? Bom, eu tenho conversas muito agradáveis e construtivas com o governador Tasso Gereissati. Ainda antes de ser candidato, lá fui, ele foi amável, foi me esperar no aeroporto, foi ao debate que eu tive e a conversa com os companheiros de partido, me ofereceu um almoço, por sinal que muito gostoso, muito agradável, não é? E tivemos uma longa conversa. E depois tivemos algumas conversas telefônicas e não as tive posteriormente. Eu só quero dizer a vocês aqui, sem focalizar especificamente o caso do Ceará, há certas dificuldades, por exemplo, do meu partido, que não é contra mim o meu partido, já é a sucessão, é o ano que vem. Então, tendo 2 ou 3 candidatos, entendendo que eu possa estar favorável a este candidato, em vez de estar aquele candidato, já sobra as coisas para mim, dificuldades. Só um minutinho, vez? Rodolfo e Rossi, por favor. Eu vou obsessivamente retornar à questão da imagem que os políticos desfrutam, me permite o verbo, na sociedade brasileira hoje. O senhor disse, e é sabido, que o senhor não transige com princípios. Entre esses princípios, naturalmente, é o da honestidade. Mas o senhor também sabe que não basta ser honesto, é preciso ser como a mulher de César, tem que parecer honesta. Doutor Ulisses, por que o presidente da Câmara dos Deputados não puniu os pianistas? Bom, aquele episódio dos pianistas, aquele doloroso episódio, eu fiz uma comissão idônea das lideranças partidárias, que chegaram à conclusão de uma advertência. Por que a advertência?